As preocupações da nossa vida, elas são corriqueiras, elas acontecem diariamente. E às vezes alguém fala para você assim: não se preocupe. Fala para quem está do seu lado: não se preocupe. Aí você responde para essa pessoa aí: falar é fácil. Não é assim? E é exatamente assim. A gente fala: não se preocupe, vai dar tudo certo. Não se preocupe, a dor vai passar. Não se preocupe, esse problema é passageiro. E a pessoa, por educação, ela comenta e grita só na cabeça dela: ah, falar é fácil, quero ver, está na minha pele. Não é assim? Vamos iniciar nossa leitura. Abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Acompanhe comigo. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que hão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Feche seus olhos, guarde a sua Bíblia aí no seu lugar, fale com Deus, peça para o Senhor falar com você nessa noite, através dessa palavra. Peça para o Senhor tratar ao seu coração. Fale com Ele. Você veio nesta noite para que o Senhor fale contigo. Senhor, essa é a tua palavra, meu Deus. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, ao coração dos meus irmãos. Fala, Senhor, a cada vida que aqui está. Aqueles, meu Deus, que estão nos acompanhando através dessa live. Meu Deus, que essa palavra venha transformar vidas, Pai. Que essa palavra, meu Deus, venha de encontro às angústias, às necessidades, às preocupações, para que, meu Deus, tudo seja tratado pelo Teu Espírito Santo. E, meu Deus, usa a minha vida, Pai, como um instrumento em Tuas mãos, que a minha boca seja instrumento do Teu Espírito para falar as palavras que o Senhor quer dizer a cada um nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. As nossas preocupações, elas são diárias. Todos os dias nós nos preocupamos com algo. A gente se preocupa com a família, se preocupa com o trabalho, se preocupa com o sustento da casa, se preocupa com os filhos. Não é assim? Se preocupa com os pais. Quem tem pais mais velhos se preocupa. E esse tipo de preocupação faz parte da nossa vida. Essa ocupação da mente antes do devido tempo, ela faz parte. Porque nós devemos observar o dia de amanhã, não com angústia, não com dor, mas nós devemos observar o dia de amanhã como um dia melhor do que hoje. O meu pai, ele dizia algo muito bacana quando alguém perguntava para ele: e aí, pastor Roberto, como é que o senhor está? Ele falava assim: eu estou melhor do que ontem e eu estou pior do que amanhã. E a primeira vez que eu ouvi, soou estranho, porque eu falei: como é que ele pode dizer que estar pior? Como que ele pode dizer estar pior do que amanhã? O que ele estava querendo dizer é que amanhã, com certeza, seria melhor do que hoje. Mas ele já declarava: eu estou melhor do que ontem, mas eu estou pior do que amanhã. Porque amanhã vai ser melhor. As nossas preocupações, quem aqui não se preocupa com o filho na escola, com tanta violência, tantos problemas? Quem não se preocupa em pôr o sustento dentro de casa, colocar o pão na mesa? Quem não se preocupa em dar boas roupas aos seus filhos?
a sua família, dar um teto decente para a sua família, comprar um carro para poder conduzir a sua família. Só que esse tipo de preocupação não são as coisas ruins, são as preocupações que nos fazem nos movimentar a cada dia. São coisas que nos impulsionam a andar para frente. Esse tipo de preocupação são as coisas corriqueiras da vida. Mas há pessoas que ficam pensando, será que amanhã não vai cair um avião na minha cabeça? Será que amanhã eu não posso ser atropelado no meio da rua? Será que se eu sair de casa, algum tipo de mal não vai me acontecer? Esse tipo de preocupação é a preocupação que trava a vida da pessoa, que faz com que a pessoa tenha medo até de ligar a televisão. Esse tipo de preocupação é a preocupação que causa dano à nossa mente, que causa dano ao nosso coração. E esse tipo de preocupação é um processo na nossa vida que ele não constrói nada de bom. Essa preocupação é um processo totalmente destrutivo. Por quê? As pessoas vão enchendo as suas mentes, vão ocupando as suas mentes previamente de problemas que supostamente acontecerão. E aí, o namorado fala assim, será que ela vai me largar? Será que ela vai continuar comigo a vida inteira? Ela pergunta na sua mente, será que ele vai ficar comigo? Mas por que esse tipo de preocupação? Por que essas dúvidas? E a pessoa começa criando, parece que é uma lagartixinha. Daqui a pouco vai virando um dragão de Gomodo. Daqui a pouco parece um monstro de 7 cabeças. Aquilo vai enchendo a mente da pessoa de tal forma que faz com que ela adoeça. Faz com que a pessoa ela vá para um quarto escuro. Faz com que a pessoa fique construindo na sua mente histórias e narrativas e problemas tão grandes. Quem aqui já construiu um problemão na cabeça? Pode levantar a mão, pecador, fica sem medo. Sabe por que a gente faz isso? Porque a nossa mente, ela é muito rápida e habilidosa. A nossa imaginação, ela é fértil. Mas você sabia que quase a totalidade dos problemas que a gente acha que vai passar na vida, a gente não passa? Para pensar. Quantos problemas você já se preocupou e eles nem chegaram a existir? Com quantas coisas você já ocupou a sua mente, já desgastou o seu coração, já fez o seu estômago ficar borbulhando de ácido, porque você ocupou a sua cabeça com um problema que depois simplesmente nem aconteceu, e depois você esqueceu. Então, a palavra de Deus diz para nós não nos preocuparmos. Jesus está dizendo aqui, não se preocupem, não ocupem a mente de vocês com as coisas do dia de amanhã. Mas isso traz uma reflexão para nós também. Como que eu não vou me preocupar com o alimento que deve estar na minha mesa no dia de amanhã? Se hoje eu for prudente, se hoje eu tomar as decisões corretas, porque a partir do momento em que eu tomo decisões erradas, aí a minha cabeça vai encher de caraminhola. Eu vou começar a me preocupar, eu vou começar a pensar, será que vai dar certo amanhã? Porque eu gastei demais hoje, porque eu torrei todo o meu salário em 2, 3 dias, como é que eu vou passar o restante do mês? Está compreendendo? A maioria das preocupações, somos nós mesmos que criamos. A maioria dos monstros que estão na nossa mente, são criados por nós. A gente cria essas preocupações, a gente cria essas histórias na nossa mente fértil. E eu não estou te condenando, eu estou te explicando como é que acontece.
Lá em Filipenses capítulo 4, abra comigo a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, há uma receita e a gente vai debulhar essa receita. Capítulo 4, apenas 2 versículos nós vamos ler. A partir do versículo 6, Filipenses 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Há um alerta aqui. Jesus falou lá atrás, não se preocupe. Aqui em Filipenses, não se preocupe. Mas aí vem uma receita. Como fazer para eu não encher a minha cabeça de preocupações? Como que eu posso fazer para que a minha cabeça não fique perturbada? Primeiro ponto, cuidado com a armadilha da preocupação. Pastor, então para eu não me preocupar, uma das estratégias é eu tomar cuidado com a armadilha da preocupação. Sim. Quando é que você vai perceber essa armadilha? Quando você estiver parado pensando num problema, e esse problema do nada ele parece que aumenta na sua mente. Ele fica mais grave. Parece que alguém vai se machucar. Parece que algum problema maior vai acontecer. E de repente o problema cresce. Parece que vai vir um acidente pela frente. Parece que vai vir um avião desgovernado e cair em cima de alguém. Está vendo como a mente nossa é fértil? A gente prevê tragédias que nem a Bíblia previu. A nossa cabeça cria essas coisas. A nossa mente produz essas coisas. Então quando você perceber que a sua mente está começando a criar uma história estranha, fala, opa, eu estou indo pelo caminho da armadilha da preocupação. Lembra que eu falei no começo que a preocupação ela não serve para nada? A preocupação ela é um processo destrutivo. Lembra que eu falei isso? Por que é um processo destrutivo? Porque quando esse problema vai crescendo na minha cabeça, e vai tomando forma, e ele toma corpo, e vai entrando gente no negócio, e a história vai acontecendo, e às vezes você está até se pegando falando sozinho, brigando com você mesmo, não, porque não sei o que, e está ali. Você está num processo destrutivo. A sua mente está torrando uma energia que não precisava. Porque aquilo não vai acontecer, não vai sair um monstro do lago ali embaixo para devorar a cidade, isso não vai acontecer. Mas a cabeça nossa cria essas falácias. Então nós precisamos entender que nós devemos evitar essas armadilhas. E a armadilha, a gente consegue enxergar a armadilha. A gente consegue enxergar, basta que a gente saiba como ela é. E a armadilha é justamente isso, você começar a criar na sua cabeça algo maior do que é. Você começar a se preocupar além da conta, é a armadilha. Filipenses 4:7 que nós lemos agora diz assim, a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. A sua mente e o seu coração estarão guardados. Segundo ponto, repita comigo, segundo ponto. Ore em todo tempo. Ore a todo momento. A pastora pregou algo nesse sentido hoje de manhã. Orai sem cessar. Como é que eu oro em todo tempo? Você está dirigindo? Fala com Deus. Você está vendo que tem uma armadilha pela frente da preocupação? Fala com Deus. Fala, Deus, eu estou quase entrando na armadilha aqui, ainda bem que eu acordei e vi. E fala para Deus, Deus, por que minha cabeça está cheia desses problemas? Está sentando para almoçar? Fala com Deus.
Agradece pela provisão, agradece pelo alimento, agradece pelo dia quando você acordar. Orai sem cessar, é você falar com Deus a todo momento, é você deitar na cama e falar: Deus, obrigado pelo dia. Pastor, não tem que ajoelhar? Se você ajoelhar para orar, maravilha. Às vezes eu estou tão esgotado que eu deito na cama e falo: meu amor, graças a Deus que nos deu essa cama. É o que dá. E já foi. Mas nós precisamos agradecer, louvar a Deus, engrandecer o Senhor pelas coisas. E orar sem cessar é você falar com Deus a todo tempo que for possível. É você falar com o Senhor a todos os momentos, em todos os instantes. 1 Pedro 5,7, abra lá sua Bíblia para você ver o que diz. 1 Pedro 5,7. Diz lá: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Lancem sobre ele todas as suas preocupações, porque ele cuida de você. Lance sobre ele todas as suas angústias, porque ele cuida de você. E como é que você lança todas essas coisas sobre Jesus? É você falando com Ele. É você falando: Jesus, eu estou com um problemão na minha cabeça. Eu estou com uma dificuldade enorme aqui na minha mente. A arapuca abriu, eu entrei dentro da armadilha, eu caí na armadilha da preocupação, agora eu não consigo dormir. Agora eu não consigo trabalhar direito. Agora eu não consigo fazer as coisas que eu precisava, porque a minha mente se ocupou de algo que não devia. Senhor, eu preciso que o Senhor leve esse fardo. Eu preciso que o Senhor tire de mim essa angústia. Simples assim. Simples. Lance sobre Ele as tuas ansiedades. Lance sobre o Senhor tudo aquilo que aperta o seu coração. E olha o que está escrito lá em Salmos, no capítulo 55, 22. Olha só. Salmos 55, 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Lance sobre Ele. Ele é quem vai sustentar a sua vida. Ele é quem vai fazer você ficar de pé. É o Senhor quem vai acalmar o seu coração. É o Senhor que vai fazer com que a dor que está lá pegando fogo dentro do estômago, porque o negócio já revirou tudo, é o Senhor quem vai aliviar a dor. É o Senhor quem vai tirar o peso. Somente Ele pode fazer isso. Mas você precisa lançar sobre Ele. E lançar sobre Ele é você dizer: Senhor, eu não sei porque a minha cabeça está criando um problemão aqui, mas eu sei que eu confio no Senhor acima de tudo. E que aquele problema que estava lá no começo, antes de eu cair na armadilha da preocupação, aquele probleminha que era tão pequeno, o Senhor já resolveu. Em paz eu me deito, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E vai em frente, porque você já entregou nas mãos dEle. Você já declarou que você confia nele. Então siga em frente. Terceira estratégia, fale comigo. Terceira estratégia: seja grato em todas as situações. Seja grato em todos os momentos da sua vida. Todos os momentos. Pastor, todos os momentos? Sim. Quando a gente ganha, quando a gente perde, quando a gente está de pé, quando a gente está caído. Pastor, mas como ser grato
quando eu caio? Como ser grato quando eu tropeço? Como ser grato quando há uma doença? Como ser grato quando há a morte? E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando meu pai faleceu, eu estava com ele no hospital, e eu fui voltar para casa depois de resolver um monte de coisa que eu nem lembro como é que foi resolvido, porque a nossa cabeça não fica no lugar, e é normal. E eu lembro que eu peguei a estrada para voltar para casa, eu estava a uns 80 quilômetros de casa, e eu chorava muito no caminho da estrada, até o ponto que eu tive que parar o carro, porque não tinha condições de eu dirigir mais. E eu parei o carro no acostamento, liguei o pisca-alerta, e eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a engrandecer a Deus, a agradecer ao Senhor pela vida do meu pai. Eu estou contando uma experiência minha, algo que eu passei. E ali eu comecei a agradecer, eu falei: Deus, eu agradeço a vida. Eu agradeço pelo tempo que eu pude estar com meu pai. E fui falando de todos os momentos que eu pude me lembrar naquela hora. Olha só, ser grato a Deus em todas as situações. Nós precisamos encontrar motivos para agradecer a Deus. E agradecer o motivo não é você fantasiar o remédio, você fantasiar a dor. Não é isso. É você colocar as coisas nos seus devidos lugares, é você organizar a sua mente, colocar o seu coração onde precisa estar. E eu comecei a louvar a Deus, chorando ali, e chorando não era pouco não era nada bonito também de se ver, mas ali falando com Deus, e louvando a Deus pela vida, mas meu pai tinha morrido, e eu estava ali agradecendo a Deus pela vida que meu pai teve, agradecendo a Deus pelos momentos que nós tivemos em família, agradecendo a Deus por todos os ensinamentos que Ele foi capaz de deixar. Isso é ser grato em todas as situações. É claro que eu sofri com tudo o que aconteceu, mas eu precisava agradecer a Deus. Eu havia aprendido que eu tinha que agradecer a Deus em tudo. E é assim que a gente tem que encontrar forças e encontrar motivos para agradecer. Isso é um exercício diário. Às vezes você pode chegar na sua casa exausto, destruído do dia, o dia massacrou você. No trabalho as pessoas foram cruéis, as pessoas com que falaram com você não te trataram bem, ninguém te deu bom dia, ninguém falou uma boa tarde para você, só mandaram você fazer coisa. As pessoas foram duras, o dia não foi bom, mas você precisa chegar em casa e encontrar motivos para agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque você tem uma casa para voltar. Agradecer a Deus porque aquele dia você continuou de pé. Agradecer a Deus por naquele dia você não ter estourado e ter grudado alguém pelo pescoço. Agradecer a Deus por ter te dado paz nos momentos de maior enfrentamento. Então aprenda a agradecer todos os dias. Fala para quem está do seu lado: agradeça todos os dias. Agradecer. O Senhor, Ele é o bom Pai que cuida das nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, abra comigo lá, 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha lá, não tirei da minha cabeça, está na Bíblia. Em tudo agradeçam a Deus, porque essa é a vontade que o Pai
nos orienta em Cristo Jesus. Dar graças em tudo. E Deus, Ele cuida de nós. Quando nós agradecemos a Deus pelas coisas, quando no momento da dificuldade, das maiores lutas, a gente encontra motivos para agradecer, Deus olha com orgulho para você. Ele fala assim: poxa vida, estou feliz com meu filho. Porque no meio da tribulação, no meio do maior problema, ele ainda achou motivos para se lembrar de Deus. Ainda achou motivos para se lembrar de mim. E é assim que deve ser. Nós devemos nos lembrar de Deus todos os momentos. Quarta estratégia. Fale comigo, quarta estratégia. Receba a paz em sua vida. Fala para quem está do seu lado: receba a paz em sua vida. Agora vira para outra pessoa e fala para ela assim: paz seja contigo. Vira para outra pessoa, fala: paz seja contigo. Sabia que é assim que a igreja do Evangelho Quadrangular se cumprimenta? Quando eu acho uma pessoa, eu falo: paz seja contigo. Quando eu acho mais de uma pessoa, eu falo: paz seja convosco. Por quê? Quem é que tem a paz? Sou eu. Eu tenho a paz. Se eu tenho, eu posso dar. Se eu não tenho, eu não posso dar nada. Então, eu dou aquilo que eu tenho. Se você tem algo, você pode dar. Se você não tem, você não pode dar. Fala para quem está do seu lado: se você tem algo, você pode dar. Se você não tem, não tem como dar. Evangelho de João 14. Você está lendo bastante a Bíblia hoje. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim, olha só o que Jesus disse: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Jesus disse: eu dou a vocês a paz. E Jesus disse: a minha paz eu dou, eu entrego a vocês, é de vocês. Fala comigo assim: a paz que Jesus deu é minha. E você dá para quem você quiser. É sua. O que a palavra de Deus diz? Se você encontrar um irmão, dê a paz a ele, declare a ele a paz. Mas se ele não receber, a paz que é sua, volta para você. A minha paz eu vos dou. O Senhor deixou conosco essa paz. E que paz é essa? Se eu vivo nervoso, que paz é essa? É a paz que ela excede o entendimento. É a paz que nós não conseguimos explicar. É a paz que nós não somos capazes de descrever. É isso que Deus nos dá. Quando alguém aponta o dedo no seu nariz, faz assim comigo, ó. Faz cara de bravo. E você olha para aquilo e fala: puxa vida, não cresceu. Entendeu? Por quê? O que nós mais sofremos são com provocações. Provocações para tirar a nossa paz. E quando alguém apontar o dedo no seu nariz, tira de letra, porque você está cheio da paz que Deus te deu. Você vai tirar de letra, vai ser tranquilo para você. Às vezes tem pessoas que falam assim: pastor, não sei como é que o senhor é tão tranquilo, porque eu já tinha metido o pé no peito. Eu falei: na minha cabeça eu também já fiz isso.
só que só aqui. Então eu já bati, eu já quebrei a porta com a pessoa, mas aqui na minha cabeça eu estou assim. Querendo matar, mas a gente não mata. Olha só, pastor, querendo matar. O que a palavra de Deus diz? Irai-vos, mas não. Eu posso ficar irado, mas eu não posso pecar. Aqui dentro é uma briga, todo mundo tem, todo mundo. O que eu não posso é perder o controle. O que eu não posso é deixar com que alguém tire a paz que é minha. Eu não posso permitir que alguém tire essa paz. E essa paz, ela só é perdida se eu permito que alguém me irrite. Se eu permito que alguém entre. E a partir do momento em que eu permito, eu perco o controle. Então, para eu manter o controle, eu simplesmente falo, eu não autorizo essa pessoa a tirar a minha paz. E pronto, acabou. E na minha cabeça eu estou assim, essa pessoa acho que não cresceu. E na minha cabeça eu começo a criar uma história para diminuir aquela fúria da pessoa na entrada da minha cabeça. Para que a provocação dela passe, como se fosse um cutucão de uma criança. Se o Senhor nos dá a paz, se o Senhor Ele nos dá tudo, por que às vezes as coisas não acontecem? Pastor, eu vou colocar em prática as 4 estratégias. Tomar cuidado com a armadilha da preocupação. Eu vou orar em todo o tempo. Eu vou agradecer a Deus, não importam as circunstâncias. Não tem aquele louvor? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Foi o louvor que eu cantei quando meu pai morreu. Esse louvor, ele tem um significado muito forte para mim. E eu cantei esse louvor, chorando e falando, Deus, eu louvo o Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. E 4, eu vou receber essa paz que Jesus já me deu. E aí, como é que eu faço para alcançar tudo aquilo que eu quero? O milagre, porque o milagre ainda não aconteceu na minha vida. Eu estou aqui, já está no 33º dia da campanha dos 40 dias, e a coisa não aconteceu ainda, pastor. Fala para quem está do seu lado, não se preocupe. Fala para outra pessoa, não se preocupe. As coisas estão acontecendo, os milagres estão acontecendo, o sobrenatural do Senhor está acontecendo neste lugar. Um dia, lá no começo da história de Josué, Deus chamou Josué e falou para Josué uma instrução que ele deveria falar com todo o povo. E ele chamou o povo e deu a instrução, porque a partir daquele momento eles iriam começar a tomar algumas atitudes para eles poderem conquistar tudo aquilo que Deus já havia declarado que era deles. Deus já havia dito que era deles, mas eles precisavam conquistar. E Deus deu a instrução, e Josué instruiu o povo e disse, santificai-vos. Fala comigo, santificai-vos. Fala assim, santidade. E a ordem foi, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Se separem, separe a sua mente, guarde o seu coração, porque a partir de amanhã eu farei maravilhas no meio do meu povo. Hoje pela manhã, depois do culto, nós tivemos uma reunião com a liderança, e uma das coisas que foi falado foi isso, santifiquem-se, a partir de amanhã, segunda-feira, façam orações mais constantes,
jejuem todos os dias, porque nós estamos entrando na semana do poder. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo serão 3 cultos. Serão 7 cultos no total. E será um derramamento poderoso do Senhor nesse lugar. Os milagres vão acontecer. Os enfermos serão curados. Pessoas serão levantadas nos leitos de hospital. Santifique-se, porque o Senhor fará maravilhas no seu meio. Santifique-se, porque o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam. Quarta-feira a gente começa o primeiro culto com derramamento de milagres e de poder nesse lugar. Quinta-feira, sexta, sábado, domingo, 6 da manhã o primeiro culto. O segundo culto às 9 e o terceiro culto às 19. Pastor, 7 cultos? Eu vou te falar, venha em todos, esteja em todos, se consagre, fala com Deus, fala: Deus, eu quero o meu milagre. Senhor, eu estou preparado, eu estou usando as 4 estratégias para minha mente não se preocupar, mas eu quero o meu milagre. Fala comigo: Senhor, eu quero o meu milagre. Fala mais alto: Senhor, eu quero o meu milagre. Eu acho que está fraco ainda, você pode fazer melhor. Fique de pé no seu lugar. Salmo 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Fala assim comigo: Senhor, eu quero o meu milagre. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Fale com Deus. Eu sei que você tem buscado. Eu sei que você já tem orado. Eu sei que você já fez propósitos com Deus, de estar firme, de estar na casa de Deus, de buscar mais a presença dEle. Você fez propósitos. Fala: Senhor, eu quero o meu milagre. Fala: Senhor, essas estratégias eu vou aplicar todas elas, porque eu quero o meu milagre. O meu milagre não vai escapar das minhas mãos.